Pessoal, vamos falar sobre a invasão russa na Ucrânia, o que está acontecendo aí no último dia e as sanções econômicas, afinal, está funcionando, não está funcionando? Vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Efraim Caprioli, Jonathan0406 e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, continuam as preparações para a chamada fase 2 da guerra pelos russos, né? Eles pretendem uma grande ofensiva agora, em algum momento, eu imagino que vai ser nessa semana que vem agora, mas vamos ver como vai acontecer isso. Certamente eles estão colocando muitas tropas aqui, já aumentaram as tropas em Mariupol, e isso é um problema porque, como eu falei para vocês, Mariupol é uma situação bastante delicada para os ucranianos que estão lá. Ontem o Zelensky falou que Mariupol é o coração dessa guerra, né? É o que mantém as esperanças ucranianas vivas, é a cidade de Mariupol. Só que a gente não tem boas notícias de lá não, né? Os russos conseguiram finalmente fazer a divisão, eles capturaram uma área do porto aqui, de forma que conseguiram dividir as tropas ucranianas em dois pedaços. Isso não é uma coisa boa em termos de guerra. Isso significa sim que eles estão perdendo o controle da cidade. É lógico, existe a expectativa de que isso mude no futuro. A gente espera que rapidamente essa grande ofensiva que os russos estão planejando agora para os próximos dias, isso não vai dar em nada. E muito rapidamente os ucranianos vão poder retomar a parte aqui do sul da Ucrânia e chegar novamente até Mariupol e talvez resgatar os soldados que estão lá, mas não tenha dúvida, não é uma situação fácil em Mariupol, pode mesmo cair a qualquer momento, infelizmente. Seria uma vitória muito significativa para os russos e uma coisa muito ruim para os ucranianos, porque certamente será uma cidade que vai ser totalmente dizimada, ela já está quase toda destruída, vai acabar de ser destruída totalmente pelos russos, né? Enfim, uma situação complicada aqui. Por outro lado, do lado de cá, em Kherson, existem boas notícias, né? Nesse mesmo relatório aí do dia de ontem, aqui em Zil não fez muita diferença, não mudou nada, mas aqui em Kherson a gente vê várias forças ucranianas avançando sobre os russos nessa região. E como eu já expliquei para vocês, Kherson é fundamental nessa guerra. Se os ucranianos conseguirem retomar Kherson, isso é algo que vai fazer uma diferença enorme. O sul da Ucrânia é uma região muito plana, uma região que não tem muitos obstáculos. Então ela é relativamente fácil de invadir. Não é à toa que os russos tiveram tanto sucesso no sul. Mas se ela é relativamente fácil de invadir, ela é difícil de você manter. E justamente você tendo controle aqui sobre Kherson, se abre toda uma avenida aqui para os ucranianos retomarem o sul da Ucrânia. Não vai ser uma coisa rápida, não vai ser uma coisa fácil, mas vai ser algo muito importante aí nessa guerra nos próximos dias. Enfim, por enquanto a gente está nesse aguardo da fase 2, não está acontecendo tanta coisa assim, né? Agora, o que o pessoal tem feito é justamente identificar eventuais criminosos de guerra, pessoas que estão cometendo absurdos na Ucrânia, enfim. É importante essa investigação, é importante ter provas sobre isso, porque justamente acaba acendendo uma luz de alerta no soldado russo, que olha, se eu fizer uma merda muito feia aqui, vai estar o meu nome aparecendo por aí como criminoso de guerra e eu posso ter dor de cabeça. No mínimo, nunca mais eu vou poder sair da Rússia e se a coisa andar para uma derrota muito feia da Rússia, como eu falei, é muito provável que um novo governo russo, querendo reabrir as fronteiras com o Ocidente, querendo reatar com o Ocidente, uma das coisas que ele prometa fazer é entregar os criminosos de guerra. Então, no final das contas, esses soldados têm sim o que temer, e é importante mostrar que isso está sendo registrado. Já existem várias provas, vários processos contra os criminosos de guerra lá na Ucrânia, né? Inclusive tem um caso, que é um caso meio à parte, um soldado russo que filmou ele estuprando um bebê. Aí tem duas versões sobre a coisa, né? Os ucranianos estão dizendo que foi na Ucrânia isso, que foi um crime de guerra dele, coisa e tal. O vídeo foi liberado agora, mas é um soldado russo, mas os russos estão dizendo que isso aconteceu antes da guerra. Por que eles estão dizendo isso? Porque essas imagens circularam no Telegram lá na Rússia e isso causou um furor no próprio povo russo. Um absurdo aquilo, lógico, né? Não tem o que dizer. Então,
esse soldado foi preso na Rússia. Ele foi preso justamente porque... mas a Rússia não diz que esse crime de guerra. Eles estão dizendo que isso, na verdade, era um caso anterior à guerra, que isso já tinha acontecido antes da guerra, que o vídeo saiu agora só, mas esse caso, o cara é só mesmo um maluco enfim. Né, tem o nome dele aqui, é um soldado russo, mas está preso lá na própria Rússia. Os russos não estão dizendo que isso seja um crime de guerra, porque isso aconteceu, segundo eles, antes da guerra. Né? Mas, de qualquer forma, a gente sabe, né, os russos têm negado esses crimes todos, mas a gente sabe que não tem como esconder isso daí. Evidentemente, o pessoal vai acabar chegando nessas pessoas. Né? Enfim, do ponto militar e criminal, né, é isso que a gente tem aqui sobre esse dia. Não teve muita novidade lá na Ucrânia. Agora, do ponto de vista econômico, a gente está começando a ver o início das sanções realmente tomando corpo lá na Rússia. Né? A Rússia já está sancionada já há um mês, desde a invasão, a maior parte das coisas, mas é o que eu falo para vocês, as sanções não são uma arma de resposta rápida. Né? Por quê? Porque a Rússia continua tendo estoques internos, as fábricas continuam produzindo alguma coisa, então não é uma coisa que dá efeito imediato, mas o efeito é cumulativo, começa a cada vez mais ficar pior. À medida que as coisas vão acabando, que as linhas de suprimento vão secando e coisa e tal, isso tende a ficar cada vez pior. Ainda mais com a liberação dessas imagens fortes de crimes de guerra russos, cada vez mais tende a piorar a situação russa no que tange às sanções. Né? E as sanções, como eu falo para vocês, elas são um instrumento libertário, muito válido sim. Ah, mas a sanção contra o povo ataca o povo, prejudica o povo, não sei o que lá. É verdade, mas prejudica o país como um todo. No final das contas, isso é uma arma libertária que será aplicada no futuro entre pessoas. Quando uma pessoa cometer um crime, como a Rússia cometeu um crime contra a Ucrânia, ela vai sofrer esse tipo de retaliação. Numa sociedade voluntária, é assim que funcionam as coisas. Você para de fazer negócio com aquela pessoa vai acabar definhando, porque não tem como ela sobreviver numa sociedade sem negociar, sem comprar e vender coisas com os outros. Né? Mas aí tem algumas situações que chegam a ser cômicas, como as socialites lá na Rússia, influencers chateados, porque a Chanel, que é uma marca francesa muito conhecida, saiu da Rússia, então não tem mais bolsa Chanel para vender, e elas ficaram muito chateadas e queimaram ou cortaram suas bolsas Chanel em protesto e não sei o que lá e coisa e tal. E eu tenho certeza que a Chanel ficou bastante feliz com isso, porque imagina se você tem um vídeo de nazistas alemães em 1939 queimando seus produtos em protesto contra você. Isso vira propaganda no futuro. Tem que fazer esse tipo de coisa mesmo. Essa guerra, não tenha dúvida nenhuma, isso vai ser equiparado à Segunda Guerra Mundial. O que os russos estão fazendo é o que o Hitler fazia na época. Pode ter certeza, quem ficar do lado desse pessoal vai ficar manchado. Mas enfim, esse tipo de coisa é uma besteira. Chanel não vai fazer tanta diferença assim. A questão toda é que, lógico, não é só o Chanel. Então, se você vê aqui como é que é a inflação russa, ela vinha se comportando, ela já estava alta por conta dos problemas todos que a gente está vendo aí com a pandemia e coisa e tal, né? Todos os países do mundo estão com inflação alta neste momento. Isso aqui é a inflação nos últimos 12 meses, anualizada, mas repara que está bem acima do anterior, ou seja, teve muita contribuição nesse mês agora por conta das sanções. E a coisa tende a piorar, tá? Ela tende a cada vez mais ser difícil a Rússia manter isso daí, principalmente pelas sanções financeiras, né? E, tecnicamente, a Rússia já está em default. É verdade que os russos estão contestando, estão dizendo que não, que eles têm o dinheiro para pagar, só que o dinheiro está congelado e não sei o que lá. Mas é aquele negócio, né? Pessoas do mal não têm mesmo direito de dizer como é que vão pagar a dívida e coisa e tal. Tem mais é que se... enfim, deixa para lá. E a Rússia, então, ela tecnicamente já está em default. Ela tem, pelo contrato com essa empresa, um período de graça de 30 dias. Ou seja, a partir do dia 4 de abril, que foi o dia que ela deveria ter pago essa parcela da dívida, ela tem um período de 30 dias. Se ela conseguir pagar nesse período, não é um default de fato, mas tudo indica que ela não vai ter como pagar, como honrar esse compromisso, e no final das contas vai entrar em default.
o que torna muito mais complicada a vida dela, não apenas neste momento, como para o futuro, né? Não que alguém esteja de fato emprestando dinheiro para a Rússia, mas fica mais difícil ainda com o default, né? E o pessoal amante de ditador, aí, o pessoal que gosta do Putin, adora olhar para esse gráfico e falar, olha só, tá vendo, as sanções não estão funcionando, o rublo ele chegou a desvalorizar muito, mas depois caiu e olha só, já está mais ou menos no mesmo valor que estava antes. E eu já alertei para vocês qual é o problema, que não tem nada a ver, não, ele está mal. A questão toda é, o governo proibiu estrangeiros de vender rublos. Então os estrangeiros que têm rublos lá na Rússia não conseguem vender esses rublos, os locais não podem trocar também. Então como é que você mantém um mercado saudável, né? Não tem como. O que acaba acontecendo é isso daqui, o governo consegue com muita facilidade controlar, porque o mercado de rublos ficou deste tamaninho, assim, ficou um negocinho desse tamanhozinho. Só pouquíssimas pessoas podem ou querem transformar rublos em outras moedas e vice-versa. E com esse universo muito pequeno, o governo consegue controlar o rublo, consegue manter o rublo com uma paridade com $1. Mas isso aqui é ilusório, porque se você falar assim, ah não, eu tenho esses tanto de rublos aqui, eu quero comprar dólares, o governo vai falar, não, não pode, é proibido. Então, ou seja, o que quer dizer isso daqui? Não quer dizer nada no final das contas, né? E se você olhar aqui a inflação lá na Rússia, fica na cara que o rublo desvalorizou sim, né? Não tem o que dizer aqui. Essas curvas aqui, tal como a curva também da Bolsa da Rússia, que eu falei para vocês também, que olha só, caiu muito aqui em fevereiro, depois recuperou, muita gente falou, tá vendo aí, recuperou a Bolsa da Rússia, até a Bolsa da Rússia está funcionando. Cara, os estrangeiros não podem vender ações da Rússia. Tá cheio de norma maluca lá na Rússia, então é lógico que esses índices estão todos manipulados. E isso aqui não quer dizer nada no final das contas, porque se você não tem uma liberdade para comprar e vender as coisas, o valor não vale mais nada, não significa mais nada. Valor é algo que se estabelece quando você tem um livre mercado, quando você tem a possibilidade de vender e comprar as coisas. Isso daqui agora virou um número controlado pelo Putin no final das contas, tanto isso quanto a paridade do rublo e do dólar, né? Então, é uma besteira isso daqui, a Rússia está sim sofrendo muito com as sanções. Agora, como lembrou aqui um antigo conselheiro econômico do Putin, a Rússia certamente pararia essa guerra em pouco tempo se o Ocidente de fato colocasse um embargo completo no óleo e gás russo, né? E isso é uma coisa que está sendo sim estudada, como eu falei para vocês, isso seria algo muito caro para o resto da economia mundial. O petróleo certamente aumentaria de valor e coisa e tal, mas é aquele negócio, é o tipo da medida que prejudica o mundo todo, mas prejudica muito mais a Rússia. A Rússia sai dessa muito pior do que estava, né? Então essa é a visão. As sanções estão funcionando sim, elas estão levando a um problema sério lá na Rússia, isso não tenha dúvida, vai gerar mais problemas ainda mais adiante, a cada tempo que passa. A tendência é o colapso econômico da Rússia interno. Agora, poderia ser mais rápido isso, poderiam as sanções serem mais fortes, principalmente acabar com o gás e petróleo russos, né? Enfim, vamos ver se o mundo ocidental se conscientiza disso e acaba de uma vez com essas importações. Seria muito fácil. A técnica de fracking é uma técnica diferente dos poços tradicionais de petróleo. O poço tradicional de petróleo leva anos para você fazer a prospecção, identificar e coisa e tal, e planejar o poço, e furar o poço, e aí começar a fazer petróleo. Então, para você fazer novos poços de petróleo, para aumentar a produção de petróleo no mundo, pelo método tradicional, é muito complicado. Mas lá na Europa existem já várias reservas já planejadas, estudadas para fracking. A questão toda é, essas reservas foram paradas por conta de pressão ambiental. Os ambientalistas não queriam fracking na Europa e coisa e tal, e está proibido fracking na Europa. Um poço de fracking você desenvolve em 3 semanas. Você consegue furar muito rapidamente. Então basta vontade política, basta as economias europeias entenderem que essa questão toda econômica de ESG e ambientalismo e não vamos mais usar petróleo e coisa e tal, é uma besteira socialista, é uma besteira que em muitos pontos
foi propagada pelo próprio Putin, é a Rússia que quis fazer questão, que quis estrategicamente manter o mundo dependente do petróleo russo, até porque é uma idiotice esse negócio não poder fazer fracking na Europa se eles continuam consumindo o gás e o petróleo da Rússia. Que diferença faz no final das contas, em termos de queima de carbono, né? Você está queimando do mesmo jeito, só está queimando da Rússia, não está queimando o seu próprio. E isso é um problema sério, porque a Europa ficou refém da Rússia por conta disso. Enfim, 3 semanas consegue-se fazer poço de fracking. Se a Europa quiser sair da dependência russa, ela consegue sair com uma medida simples, retomando as iniciativas de fracking na Europa. Aliás, o Brasil também tem amplas reservas de fracking no Sudeste e no Sul, quantidades enormes de fracking, muito mais fácil de explorar do que pré-sal e coisa e tal. Eu não sei o que a Petrobras não está investindo nesse troço ainda, né? E não tenha dúvida, vai ter muito ambientalista esquerdista falando não pode usar fracking, porque faz mal e não sei o que lá e coisa e tal. Vai vendo. Bom, gente, e para terminar isso daqui, só falar uma observação muito triste. Outro dia eu fiz um vídeo sobre uma música do Pink Floyd sem o Roger Waters, que fez uma música em homenagem à Ucrânia, né? E ficou muito bacana a música, muito legal mesmo, né? E aí muita gente se questionou, eu falei, eu não sei qual é a posição do Roger Waters nisso, e como é normal, o Roger Waters só fala merda, ele só se associa ao pior tipo de gente, à esquerda mais escrachada, ao pessoal mais baixo que tem, né? E olha só o que ele disse. Esse daqui é um vídeo que ele postou na página dele aqui do YouTube, em que, caramba, ele tem menos inscritos do que eu. Lá no meu outro canal, no Visão Libertária, eu já cheguei a 400 mil inscritos. Pouquinha diferença. Mas enfim, ele recebeu uma carta de uma fã, ele explica isso aqui, que ele recebeu uma carta de uma fã e que ela pedia para ele se pronunciar porque ela era muito fã dele, mas ele não falou nada sobre a invasão russa na Ucrânia e qual que era a opinião dele sobre isso, e não sei o que lá, e no final das contas ele falou a opinião mais absurda, que ele respondendo a menina chamada Alina, e não sei o que lá, e eu acho um absurdo que os governos ocidentais estejam alimentando o fogo que está destruindo o seu país, jogando armas na Ucrânia, em vez de fazer diplomacia. Peraí, olha o que esse cara está sugerindo. E eu já vi gente aqui no Brasil sugerindo isso também. Ah, não, é um absurdo, tem que parar de dar arma para a Ucrânia para a guerra acabar rápido. Como assim? Que história é essa? O pessoal foi agredido, foi invadido o país dele, as propriedades privadas dos cidadãos lá foram todas desrespeitadas. Então você acha que o certo é eles entregarem as armas para acabar rápido a coisa? É isso? Olha que ideia de gênio isso, que ideia brilhante, né? Ou seja, o Roger Waters, ao invés de criticar a Rússia, ao invés de criticar o Putin, ao invés de dizer o absurdo que é essa guerra, ele fala, ah não, tinha que parar de dar arma para a Ucrânia para essa guerra acabar rápido. Olha a ideia idiota do cara, absurda, completamente absurda. Não é à toa que Roger Waters é esquerdista. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.